A mendiga negra dança descalça e surpreende um milionário com um teatro que se levanta. Era uma manhã qualquer na cidade, uma cidade com ruas cheias de sonhos perdidos e a realidade cortante da desigualdade. O sol brilhava, mas suas raios mal chegavam às sombras, onde Clara, uma mendiga de pele escura, se encolhia em um canto. Sem mais do que alguns trapos puídos e uma história marcada pela dor, Clara observava o movimento frenético das pessoas que passavam. Simplesmente mais um dia, pensava. Mas naquele momento, algo diferente estava prestes a acontecer. Enquanto os carros de luxo passavam, Clara sentiu uma energia flutuar no ar. Ouvia o som de uma música distante, um ritmo pulsante que ecoava nas ruas. Sem pensar, deixou os muros frios e começou a dançar. Seus pés descalços tocaram o chão de forma que ninguém jamais tinha visto. Era como se o mundo parasse e ela se tornasse o centro de tudo. Seus movimentos fluidos, como água, eram um grito de liberdade. Passantes se detinham. Um milionário solitário, preso em um cotidiano sem graça, seus olhos vazios de significado. Ele estava ali por uma razão que ele mesmo não compreendia, talvez em busca de algo que ele havia perdido. E quando ele viu Clara dançando, seu coração pulou. A beleza não convencional da mulher, suas formas fluidas e o brilho em seus olhos chamaram sua atenção como um feitiço. Ele se sentiu atraído pela energia dela, como um ímã. Clara sentia a conexão com o desconhecido também. Iluminada por um sol que poderia tê-la abraçado, dançava para um homem que, apesar de todo o seu dinheiro, carregava a tristeza de uma vida sem propósito. No fundo, Clara hesitava. Em sua vida nas ruas, a rejeição sempre foi uma sombra constante, e a ideia de abrir seu coração para um milionário parecia um sonho além do seu alcance. A dança dela tornou-se uma conversa silenciosa, refletindo suas esperanças e medos. Enquanto Clara seguiam seus movimentos, Julião se aproximou lentamente. Mal sabiam eles que o destino estava prestes a revelar um segredo devastador. O tempo parecia congelar, enquanto o movimento de Clara encantava a todos. Mas nos bastidores, algo sinistro se aproximava. Na dança da vida, o passado de Julião espreitava, pronto para entrar em cena. Ele havia escondido um segredo que, se revelado, poderia destruir tudo. Não só o que ele tinha, mas o que ele esperava construir com Clara. O murmúrio da multidão começou a se intensificar enquanto os sussurros sobre a mendiga e o milionário se espalhavam. Clara, ainda dançando, sentia a energia puxando-a de volta, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito. E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara sentia a energia da dança crescendo dentro dela, como um fogo que a aquecia.
Cada movimento era uma afirmação de vida. Julião estava a poucos passos, preso na magia, mas uma sombra se aproximava e ninguém parecia notar. Foi então que, de repente, um grito cortou o ar. Alguém na multidão apontava. Os rostos se viraram. O burburinho começou a se espalhar, como um incêndio em palha seca. É ele! É ele! As palavras soaram como um eco amedrontador. O coração de Julião parou. Ele viu a figura apressada que carregava um cartaz sujo. As letras amarelas se destacavam. Meu pai é um milionário. A multidão hesitou, confusa. Clara, desorientada, parou a dança. Seus pés como que grudados no chão. As pernas tremiam. As cores da vida ao redor começaram a desbotar. Era uma moça, jovem, mas com os olhos cheios de raiva e dor. Ela avançava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Julião! Você não pode fugir da verdade. A voz dela estava cheia de uma dor que o mundo não poderia entender. A tensão na multidão era palpável. Algumas pessoas começaram a murmurar sobre algo que não estava claro. Quem é essa? Julião pensou. Mas em seu interior, uma tempestade começava a se formar. Memórias de uma noite distante inundaram sua mente. A jovem tinha um ar familiar, mas ele não podia lembrar. Olhos de um passado que ele preferia esquecer. Você nunca me procurou. Você me abandonou, ela gritou, e as palavras atingiram Julião como uma flecha. O sentido de segurança que ele tinha, mesmo com toda a sua riqueza, começou a desmoronar. Clara, em choque, observava. Todo o calor de sua dança desapareceu. Agora ela era apenas uma espectadora aterrorizada de um drama que se desenrolava. A multidão crescia inquieta porque os segredos foram expostos como roupas jogadas ao chão. Julião estava de repente em um palácio de espelhos. Vê-se refletido em todas as direções, e cada uma delas trazia uma nova aparência de desespero. O que a jovem disse fez sentido. Uma história que ele pensava estar enterrada começava a emergir. Ele percebeu que não poderia se esconder da verdade. Clara, sentindo a pressão do momento, encontrou coragem para se aproximar. O que está acontecendo? Quem é ela? A curiosidade agora ressoava em seu coração. E o olhar de Julião respondia. Ele estava em um labirinto, preso entre o que desejava e o que escondia. Foi então que a moça apontou para Clara, cheia de desprezo. E você? Você acha que pode ser feliz com ele? Ele nunca foi leal a ninguém! Os murmúrios da multidão se intensificaram novamente. Uma onda de julgamento e espanto percorreu o rosto de cada pessoa ali. Julião sentiu um nó se formando na garganta. Ele queria explicar, mas as palavras pareciam fugir. Mas eu não. As palavras estavam numa bagunça, e a cada instante, sua verdade não era só um eco distante. Estava de volta, mais presente do que nunca. Clara olhou para ele, os olhos se encheram de dúvidas. Quem é você de verdade? Ela se perguntou em voz alta, a confusão, agora, transformando sua esperança em incerteza. Julião apenas a encarou, sem respostas, sem uma saída clara. A multidão aguardava, silenciosa, como se respirasse em uníssono. O dia ensolarado parecia agora opressivo, como se nuvens escuras começassem a encobrir o sol. O que aconteceria a seguir? O que mais seria revelado?
Julião estava em uma encruzilhada e as consequências de seus segredos estavam prestes a explodir. O silêncio era quase ensurdecedor. Cada coração na multidão parecia bater mais rápido, cada respiração se tornara pesada. Clara olhava para Julião, buscando uma resposta em seus olhos. Suas mãos tremiam. Um aperto no estômago a impedia de respirar. E então, como se o universo decidisse desabar, a jovem com o cartaz gritou novamente: "Ele não é o que você pensa que ele é! A verdade vai te surpreender!" Um burburinho se espalhou entre os presentes. Mentes curiosas tentavam juntar as peças, mas a verdade que se aproximava era ainda mais distorcida do que qualquer um poderia imaginar. O coração de Julião batia forte. Uma mistura de choque e medo tomou conta dele. Ele conhecia a moça, sabia quem ela era. Mas o que ninguém sabia era que ela não era só uma estranha gritando verdades sobre seu passado. Então a moça deu um passo à frente e, com a voz cheia de desespero, lançou outra bomba. "Vocês acham que ele é só um milionário? Ele é mais do que isso. Ele é responsável por tudo o que aconteceu na sua vida, Clara." O rosto de Clara empalideceu. O mundo à sua volta girava. Ela não conseguia entender. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela saiu quase como um sussurro. Os olhares da multidão mudaram novamente, agora fixos em Julião. Ele estava fazendo uma expressão que misturava culpa e fúria. Dali a pouco, a moça continuou: "Ele me disse que era um herói, que ia me ajudar. Mas ele era o vilão de tudo. Ele me abandonou quando mais precisei. Você não sabe, Clara. Você não sabe nada sobre ele." As palavras dela cortavam como facas. O burburinho na multidão aumentou e as pessoas começaram a murmurar, as cabeças se agitando em descrença. Julião se sentiu frágil, desconectado. A dor de Clara era palpável e ele sabia que ali, diante dela, seu mundo de ilusões começava a desmoronar. A jovem avançou, sem medo, e continuou: "Naquela noite trágica, quando perdi tudo, você estava lá. Julião, você viu tudo e você fez escolhas. Escolhas que te transformaram no homem que você é hoje." As palavras ecoavam, pesadas e cheias de significados ocultos. Todo o peso do passado sobre Julião estava prestes a ser exposto. Mas a reviravolta não parou por aí. Enquanto a tensão aumentava, uma sirene começou a soar ao longe. As luzes de uma viatura de polícia piscavam à distância. Clara, assustada, olhou em volta. O que estava acontecendo? A moça então gritou para a multidão: "Não se esqueçam, todos vocês! Julião tem um passado. Ele é culpado, envolvido em coisas que ainda não entendem." E então, em um movimento rápido e inesperado, a jovem venceu a distância e puxou Julião pela lapela do paletó. Seu olhar carregava anos de dor. Você pensou que poderia se esconder? Que poderia viver suas mentiras? A verdade está aqui agora e nada vai mudar isso. Ela gritou. Dentro dela, as emoções ferviam como lava prestes a explodir. Julião olhou para Clara, um pedido silencioso para que ela o entendesse. Mas o olhar dela estava cheio de mágoa. Seus olhos brilhavam com lágrimas que pareciam refletir todo o seu mundo desmoronando. "O que você fez?" ela murmurou, sem alcançar as palavras que precisava ouvir. O caos se intensificou à medida que as pessoas começaram a se mover. Algumas começando a se afastar, outras atraídas por aquela tempestade emocional. E no meio de tudo, a polícia chegou, seus intensos holofotes iluminando a cena. Enquanto a jovem olhava para Julião, com um misto de raiva e desespero, ele estava exposto, cercado de expectativas e acusações.
E enquanto o cerco se fechava, Clara sentia que toda a sua confiança estava prestes a se desvanecer. A sirene aumentou e o calor da verdade começou a envolver todo ao redor. Em um instante, Julião percebeu que a vida que havia construído poderia se desfazer. O que aconteceria agora? Quais segredos ainda estariam escondidos nas sombras? E como Clara lidaria com a verdade do homem em quem começou a confiar? Ele finalmente se... O silêncio era quase ensurdecedor. Cada coração na multidão parecia bater mais rápido. Cada respiração se tornava pesada. Clara olhava para Julião, buscando uma resposta em seus olhos. Suas mãos tremiam. Um aperto no estômago a impedia de respirar. E então, como se o universo decidisse desabar, a jovem com cartaz gritou novamente: "Ele não é o que você pensa que ele é. A verdade vai te surpreender." Um burburinho se espalhou entre os presentes. As pessoas estavam em choque, tentando entender. E então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher estranha, alta e de cabelos desgrenhados, surgiu entre a multidão. Ela estava carregando um velho rádio e, quando ligou, a música alta e frenética cortou a tensão como uma faca. O som da bateria pulsava e os rostos da multidão se viraram para ela. A mulher começou a dançar, como se estivesse em transe. Mas não era um espetáculo divertido. A dança dela era intensa, frenética, até grotesca. As expressões de espanto foram substituídas por confusão. O que está acontecendo? Clara, ainda presa entre suas emoções e a briga de Julião, desviou o olhar para a dançarina. Naquele momento, algo inquietante surgiu em sua mente. Quem é essa mulher? Ela se perguntou, enquanto os passos da dançarina começavam a atrair a atenção da multidão. Cada movimento amplificando o caos. E de repente, a mulher gritou: "Eu sou a verdadeira conexão entre vocês dois!" A cena parou. As palavras dela ecoaram. Clara olhou para Julião, seus olhos cheios de perguntas, enquanto o milionário estava perdido no olhar da estranha, como se tivesse reconhecido um fantasma de seu passado. A mulher continuou: "Vocês não sabem, não é? Tudo o que você acredita conhecer, Julião, tudo o que você esconde, eu sou a razão de você estar aqui." A multidão estava em silêncio total. Apenas a música ainda ecoava, como se estivesse tentando dar sentido ao caos. Julião sentiu um nó na garganta. Os olhos da mulher eram um espelho, refletindo suas verdades mais sombrias. "O que você está dizendo?" ele perguntou, sua voz baixa e nervosa. "Eu sou a irmã da menina que você abandonou." A revelação cortou o ar. Um uivo de choque percorreu a multidão. Todo mundo olhava fixamente, aturdido. Clara ficou paralisada, confusa, sem saber se deveria acreditar. A mulher continuou: "Você não apenas deixou sua vida para trás, como também destruiu a minha." As palavras dela fugiram como um projeto de explosivo, e o poder da verdade começou a se espalhar. O passado de Julião não apenas se aproximava, mas também envolvia Clara. A dança frenética da mulher agora se tornava um vívido testemunho de dor e traição. Julião sentiu seu mundo desmoronando. Memórias começaram a fluir. Uma noite, uma escolha, uma consequência. Ele não sabia que a vida dele, em todas as suas complexidades, estava entrelaçada com a da mulher que estava agora diante dele, cheia de raiva e dor. Clara, com o coração apertado, olhou para Julião. "Você me enganou!" gritou.
A voz dela ressoando com desprezo, a revelação caiu como um raio. Ele estava cercado por segredos e mentiras, e agora tudo ameaçava se desmoronar. Julião queria esclarecer, mas as palavras morreram em sua boca. Ele estava sem saída, horrorizado, enquanto a verdade se tornava uma prisão. A multidão estava em alvoroço, murmúrios aumentando à medida que as reações fervilhavam ao seu redor. O que aconteceria agora? Como Clara lidaria com essa nova verdade que pairava entre eles? A sirene da polícia soava mais alta, os olhos da multidão agora fixos nele, esperando uma explicação que parecia impossível. Ele estava no centro de um furacão emocional e a cada segundo sentia que estava perdendo Clara. Uma pergunta permanecia: quais segredos ainda estavam ocultos nas sombras? E assim o mundo girava, enquanto a dança da vida tomava um rumo inesperado, misturando dor, vingança e segredos que poderiam mudar tudo. O que viria a seguir era incerto, mas uma coisa estava clara: o vínculo entre eles nunca mais seria o mesmo. Lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio era quase ensurdecedor. Cada coração na multidão parecia acelerar. A tensão no ar era inegável. Clara. 2 homens de uniforme, com câmeras ligadas, avançaram empurrando a multidão. Desculpe, o que está acontecendo aqui? Um deles gritou, a voz firme, mas ainda em busca de clareza no caos. Clara se guiou, o coração batendo descontroladamente. A polícia? O que mais poderia acontecer? Mas a verdadeira confusão estava apenas começando. Julião, pálido como uma folha de papel, olhou para a mulher, que havia se apresentado como sua irmã. Ela estava inabalável, o olhar fixo, como um predador em seu território. Clara sentiu uma tempestade de emoções dentro dela. Confusão, raiva, um desejo ardente de entender. Você não entende, Julião começou, mas a mulher interrompeu, os olhos queimando de indignação. Entendi muito bem. Você não pode simplesmente viver sua vida como se nada tivesse acontecido. A multidão se agitou, murmurando sobre o passado que estava sendo exposto. Cada palavra dela era um golpe em Julião. Mas eu? Você acha que só eu sofri? Ele estava em pânico, cada vez mais encurralado. Clara olhava para ele buscando um remédio para seu desespero. Você não pode ser esse cara. Você não é. Você é o homem que me fez sentir viva. E então, como se o universo tivesse decidido alterar o curso daquela manhã, algo mais surgiu entre eles. Um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram para uma mulher, a mesma que tinha dançado antes, agora parada, sua expressão, um misto de dor e medo. Eu sou a verdadeira razão de tudo isso. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A multidão ficou em silêncio, atenta a cada palavra que a mulher dissesse. Clara, a verdade vai te alcançar. Julião, você não pode escapar do que você fez. O pânico no rosto de Julião se intensificou. O que você quer dizer com isso? Ele estava se sentindo sufocado. Lembra daquela noite? Ela continuou, girando ao seu redor, gesticulando. A sua escolha, ele não apenas abandonou sua irmã, ele mentiu sobre aquele acidente. Ele foi o motivo disso tudo. A revelação instalou um novo nível de choque na multidão. Clara sentiu seu estômago revirar. Um acidente? Que tipo de acidente? E então, abruptamente, a mulher jogou um flash de luz nas incertezas. Você se esqueceu de que eu estava lá? Você se esqueceu de que eu também perdi alguém? As palavras dela eram como trovões.
Clara olhou preocupada, um nó em sua garganta. O que Julião tinha a ver com essa história de perdas? Julião hesitou, seu rosto empalidecendo ainda mais. Não! Isso não é verdade! Trêmulo, a voz falhando. Será que ele realmente estava conectado a isso? A multidão começava a murmurar novamente, agitadas, buscando até mesmo um atalho na conexão desses seres. Clara se sentia perdida, tentando ligar os pontos, e sem aviso, a jovem irmã de Julião avançou na direção de Clara, a intensidade de seu olhar a atravessando. Você tem que saber, Clara! Você não conhece Julião! Ele é o responsável por uma vida que não deveria ter acabado. Ele é o motivo da sua dor. E então, em um instante súbito, tudo se desfez. O som de um disparo ecoou pela rua. A polícia estava à porta, mas não sabiam quem atirou. Clara sentiu o tempo paralisar. O caos explodiu. Havia muito mais em jogo do que traição, mentiras e segredos. Julião estava não só sendo revelado, mas agora ele era um alvo. Vidas se entrelaçando em redes de dor e revelações, e tudo o que Clara pensava saber estava prestes a ser devastado por aquelas palavras finais da mulher. O que viria a seguir? Ela mal podia imaginar o silêncio era quase ensurdecedor. Cada coração na multidão parecia acelerar. A tensão no ar era inegável. Clara olhava para Julião, cheia de perguntas, seu olhar se misturando com a incredulidade da revelação. Mas antes que alguém pudesse respirar, um estrondo cortou a cena. 2 homens de uniforme, com câmeras ligadas, avançaram empurrando a multidão. Desculpe, o que está acontecendo aqui? Um deles gritou, a voz firme, mas ainda em busca de clareza no caos. Clara se virou, o coração batendo descontroladamente. A polícia? O que mais poderia acontecer? Mas a verdadeira confusão estava apenas... Ela estava inabalável, o olhar fixo como um predador em seu território. Clara sentia uma tempestade de emoções dentro dela. Confusão, raiva, um desejo ardente de entender. Você não entende! Julião começou, mas a mulher interrompeu-o, os olhos queimando de indignação. Entendi muito bem. Você não pode simplesmente viver sua vida como se nada tivesse acontecido. A multidão se agitou, murmurando sobre o passado que estava sendo exposto. Cada palavra dela era um golpe em Julião. Mas e eu? O que eu fiz? Você acha que só eu sofri? Ele estava em pânico, cada vez mais encurralado. Clara olhava para ele, buscando um remédio para seu desespero. Você não pode ser esse cara. Você não é. Você é o homem que me fez sentir viva. E então, como se o universo tivesse decidido alterar o curso daquela manhã, algo mais surgiu entre eles. Um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram para uma mulher, a mesma que tinha dançado antes, agora parada, sua expressão misto de dor e medo. Eu sou a verdadeira razão de tudo isso. Vocês não têm ideia do que está em jogo. A multidão ficou em silêncio, atenta a cada palavra que a mulher dissesse. Clara, a verdade vai te alcançar. Julião, você não pode escapar do que você fez. O pânico no rosto de Julião se intensificou. O que você quer dizer com isso? Ele estava se sentindo sufocado. Lembra daquela noite? Ela continuou, girando ao seu redor, gesticulando. A sua escolha. Ele não apenas abandonou sua irmã. Ele mentiu sobre aquele acidente. Ele foi o motivo disso tudo.
A revelação instalou um novo nível de choque na multidão. Clara sentiu seu estômago revirar. Um acidente? Que tipo de acidente? E então, abruptamente, a mulher jogou um flash de luz nas incertezas. Você se esqueceu de que eu estava lá? Você se esqueceu de que eu também perdi alguém? As palavras dela eram como trovões. Clara olhou preocupada, um nó em sua garganta. O que Julião tinha a ver com essa história de perdas? Julião hesitou, seu rosto palidecendo ainda mais. Não, isso não é verdade. Trêmulo, a voz falhando. Será que ele realmente estava conectado a isso? A multidão começava a murmurar novamente, agitadas, buscando até mesmo um atalho na conexão desses seres. Clara se sentia perdida, tentando ligar os pontos, e sem aviso, a jovem irmã de Julião avançou na direção de Clara, a intensidade de seu olhar a atravessando. Você tem que saber, Clara! Você não conhece Julião. Ele é o responsável por uma vida que não deveria ter acabado. Ele é o motivo da sua dor. E então, em um instante súbito, tudo se desfez. O som de um disparo ecoou pela rua. A polícia estava à porta, mas não sabiam quem atirou. Clara sentiu o tempo paralisar. O caos explodiu. Havia muito mais em jogo do que traição, mentiras e segredos. Julião estava não só sendo revelado, mas agora ele era um alvo. Vidas se entrelaçando em redes de dor e revelações. E tudo o que Clara pensava saber estava prestes a ser devastado por aquelas palavras finais da mulher. O que viria a seguir? Ela mal podia imaginar. E então, enquanto todos estavam perplexos, a mulher que dançava antes, num ato impensável, jogou o rádio contra o chão. O som se quebrou, mas não era só o rádio. O chão, que até então parecia firme, começou a rachar, como se uma força supernatural estivesse se manifestando. As pessoas ao redor gritaram, algumas recuaram, enquanto outras tentavam compreender o que estava acontecendo. Clara sentiu um aperto no peito. O que era aquilo? A estrutura ao redor dele tremia e uma fumaça espessa começou a subir do chão, como se o próprio universo estivesse se revirando. Saiam! Aqui não é seguro! A mulher gritou, mas ninguém conseguia se mover. E Julião, em meio ao desespero, se virou para Clara e gritou: Você precisa saber a verdade! Eu não fui o único a tomar aquela decisão. Havia mais pessoas envolvidas e eu não agi sozinho. As palavras pareciam flutuar no ar, pesadas e pesadas. A multidão estava paralisada, como se a fumaça os mantivesse aninhados em seus próprios medos. O que você quer dizer? Clara perguntou, a voz tremendo, tentando perceber como tudo aquilo estava conectado. Mas a confusão era tão intensa que ela se perguntava se algum dia entenderia. O chão continuava a rachar. E a mulher que tinha dançado, agora angustiada, declarou: A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Todo esse tempo fui sua sombra, Clara. Eu sou a razão pela qual você está aqui. E, Julião, você vai ter que decidir o que fazer a seguir. Clara ficou chocada. O que ela havia dito? Como assim era uma sombra? A verdade estava se diluindo entre gritos, revelações e uma calamidade que ninguém esperava. O que aqueles rachas no chão significavam? E, acima de tudo, quem realmente era Julião? Enquanto o caos aumentava, Clara olhou para Julião, vendo a culpa e o medo em seu olhar. Mas a tempestade que se formava ao seu redor era mais do que a soma de seus segredos. E naquele momento, Clara sabia que o que viria a seguir mudaria suas vidas
para sempre. A pergunta que pairava no ar era clara. Estávamos todos prontos para enfrentar a verdade. O silêncio era quase ensurdecedor. Cada coração na multidão parecia acelerar. A tensão no ar era inegável. Clara olhava para Julião, cheia de perguntas, seu olhar se misturando com a incredulidade da revelação. Mas antes que alguém pudesse respirar, um estrondo cortou a cena. 2 homens de uniforme, com câmeras ligadas, avançaram empurrando a multidão. "Desculpe, o que está acontecendo aqui?" Um deles gritou, a voz firme, mas ainda em busca de clareza no caos. Clara se virou, o coração batendo descontroladamente. A polícia? O que mais poderia acontecer? Mas a verdadeira confusão estava apenas começando. Julião, pálido como uma folha de papel, olhou para a mulher que havia se apresentado como sua irmã. Ela estava inabalável, o olhar fixo, como um predador em seu território. Clara sentia uma tempestade de emoções dentro dela. Confusão, raiva, um desejo ardente de entender. "Você não entende", Julião começou, mas a mulher interrompeu-o, os olhos queimando de indignação. "Entendi muito bem. Você não pode simplesmente viver sua vida como se nada tivesse acontecido." A multidão se agitou, murmurando sobre o passado que estava sendo exposto. Cada palavra dela era um golpe em Julião. "Mas e eu? O que eu fiz? Você acha que só eu sofri?" Ele estava em pânico, cada vez mais encurralado. Clara olhava para ele, buscando um remédio para seu desespero. "Você não pode ser esse cara. Você não é. Você é o homem que me fez sentir viva." E então, como se o universo tivesse decidido alterar o curso daquela manhã, algo mais surgiu entre eles. Um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram para uma mulher, a mesma que tinha dançado antes, agora parada, sua expressão um misto de dor e medo. "Eu sou a verdadeira razão de tudo isso. Vocês não têm ideia do que está em jogo." A multidão ficou em silêncio, atenta a cada palavra que a mulher dissesse. "Clara, a verdade vai te alcançar. Julião, você não pode escapar do que você fez." O pânico no rosto de Julião se intensificou. "O que você quer dizer com isso?" Ele estava se sentindo sufocado. Lembra daquela noite? Ela continuou, girando ao seu redor, gesticulando. "A sua escolha! Ele não apenas abandonou sua irmã, ele mentiu sobre aquele acidente. Ele foi o motivo disso tudo." A revelação instalou um novo nível de choque na multidão. Clara sentiu seu estômago revirar. Um acidente? Que tipo de acidente? E então, abruptamente, a mulher jogou um flash de luz nas incertezas. "Você se esqueceu de que eu estava lá? Você se esqueceu de que eu também perdi alguém?" As palavras dela eram como trovões. Clara olhou preocupada, um nó em sua garganta. O que Julião tinha a ver com essa história de perdas? Julião hesitou, seu rosto empalidecendo ainda mais. "Não, isso não é verdade." Trêmulo, a voz falhando. Será que ele realmente estava conectado a isso? A multidão começava a murmurar novamente, agitadas, buscando até mesmo um atalho na conexão desses seres. Clara se sentia perdida, tentando ligar os pontos, e sem aviso, a jovem irmã de Julião avançou na direção de Clara, a intensidade de seu olhar a atravessando. "Você tem que saber, Clara.
Você não conhece Julião. Ele é o responsável por uma vida que não deveria ter acabado. Ele é o motivo da sua dor. E então, em um instante súbito, tudo se desfez. O som de um disparo ecoou pela rua. A polícia estava à porta, mas não sabiam quem atirou. Clara sentiu o tempo paralisar. O caos explodiu. Havia muito mais em jogo do que traição, mentiras e segredos. Julião estava não só sendo revelado, mas agora ele era um alvo. Vidas se entrelaçando em redes de dor e revelações. E tudo o que Clara pensava saber estava prestes a ser devastado por aquelas palavras finais da mulher. O que viria a seguir? Ela mal podia imaginar. Enquanto todos estavam perplexos, a mulher que dançava antes, num ato impensável, jogou o rádio contra o chão. O som se quebrou, mas não era só o rádio. O chão, que até então parecia firme, começou a rachar, como se uma força sobrenatural estivesse se manifestando. As pessoas ao redor gritaram, algumas recuaram, enquanto outras tentavam compreender o que estava acontecendo. Clara sentiu um aperto no peito. O que era aquilo? A estrutura ao redor deles tremia e uma fumaça espessa começou a subir do chão, como se o próprio universo estivesse se revirando. Saiam! Aqui não é seguro! A mulher gritou, mas ninguém conseguia se mover. E Julião, em meio ao desespero, se virou para Clara e gritou: "Você precisa saber a verdade. Eu não fui o único a tomar aquela decisão. Havia mais pessoas envolvidas e eu não agi sozinho." As palavras pareciam flutuar no ar, pesadas e pesadas. A multidão estava paralisada, como se a fumaça os mantivesse aninhados em seus próprios medos. "O que você quer dizer?" Clara perguntou, a voz tremendo, tentando perceber como tudo aquilo estava conectado. Mas a confusão era tão intensa que ela se perguntava se algum dia entenderia. O chão continuava a rachar e a mulher que tinha dançado, agora angustiada, declarou: "A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Todo esse tempo fui sua sombra, Clara. Eu sou a razão pela qual você está aqui." "E, Julião, você vai ter que decidir o que fazer a seguir." Clara ficou chocada. O que ela havia dito? Como assim era uma sombra? A verdade estava se diluindo entre gritos, revelações e uma calamidade que ninguém esperava. O que aqueles rachas no chão significavam? E, acima de tudo, quem realmente era Julião? Enquanto o caos aumentava, Clara olhou para Julião, vendo a culpa e um medo em seu olhar. Mas a tempestade que se formava ao seu redor era mais do que a soma de seus segredos. E naquele momento, Clara sabia que o que viria a seguir mudaria suas vidas para sempre. A pergunta que pairava no ar era clara. Estávamos todos prontos para enfrentar a verdade? Então, como um raio cortando o céu escuro, a mulher que dançava deu um passo à frente e gritou: "Não importa o que vocês acham que sabem. A verdade está aqui e ela não é o que parece." Seu olhar estava fixo em Julião, como se pudesse perfurá-lo. "Você nunca soube. Você achou que tudo estava sob controle. Mas..." E nesse instante a terra tremeu sob os pés da multidão. Uma fissura enorme se abriu, revelando um ao outro uma câmara subterrânea antiga, cheia de segredos guardados por muito tempo. Relíquias, documentos, fotos, um vislumbre de um passado que estava mais perto do que se imaginava. Julião ficou paralisado. Não pode ser!
murmurou, sua voz quase um sussurro, enquanto a mulher levantava algo do chão. Um velho diário, desgastado pelo tempo, que parecia ter pertencido a alguém muito importante. Algo estava prestes a ser revelado, e o ar estava carregado de expectativa e medo. Clara olhou para Julião, e neste momento, a conexão entre eles parecia, mais do que nunca, um frágil fio prestes a se romper. O diário era a chave. E a verdade escondida lá dentro poderia derrubar tudo. Suas vidas, suas histórias e a própria essência do que pensavam saber. Mas o que exatamente estava escrito nesse diário? E quem realmente Julião era, se a verdade emergisse daquele jeito? Enquanto a multidão prendia a respiração, sem saber o que esperar, Clara fechou os olhos por um momento. Um grito interior ecoava. Isso poderia ser o fim ou o começo de tudo. E com isso, a pergunta pairava no ar. Cercada de mistério, seria esse o final de uma era ou o início de um novo jogo? Enquanto a multidão observava, Clara e Julião ficaram paralisados diante do diário que havia sido encontrado. O pulsar dos batimentos dos corações ecoava mais forte, como se o próprio universo estivesse esperando. O que estava escrito naquele caderno poderia mudar tudo. Mas antes que alguém pudesse pegar o diário, uma luz ofuscante irrompeu do fundo da fissura e um grito ecoou. Era o som de quebrar vidro. Não deixem que isso aconteça! Ela gritou, enquanto avançava, quase tropeçando. Antes que qualquer um pudesse compreender, ela se lançou para frente, mergulhando na fissura. O mundo pareceu parar. Clara sentiu um nó na garganta. O que era aquilo? A mulher desapareceu, como se a terra tivesse engolido. Gritos horrorizados se espalharam pela multidão. Julião estendeu a mão em um gesto instintivo, mas havia algo mais profundo no ar. Uma sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar. Quem é ela? Clara perguntou, com a voz tremendo. Sua mente girava como um carrossel. A mulher que dançava, a irmã de Julião, tudo isso parecia uma peça de teatro fora de controle. Julião estava paralisado. Sua expressão misturava horror e reconhecimento. E parecia prestar atenção em algo além do que estava ali. Como se estivesse relembrando uma memória que nunca quis lembrar. E então, como um flash, ele sussurrou. Ela era minha mãe! As palavras dispararam como uma flecha. Clara ficou sem fôlego. O que significava isso? Ela olhou ao redor, buscando entender, mas tudo o que via era espanto estampado nos rostos das pessoas. A revelação a atordoou. Ele havia perdido a mãe? E como isso se ligava a ela? A dançarina? O frágil fio que ligava suas histórias agora parecia um emaranhado complexo. Os murmúrios correram como um rio caudaloso. Você sabia? Clara questionou, o olhar fixo em Julião. Cada palavra pesando, cada batida de seu coração ecoava a incerteza. Ele baixou a cabeça, a mão tremendo ao segurar o diário. O que mais ele escondia? Eu não sabia que ela estava viva. Julião disse, a voz embargada. Eu pensei que tudo tinha acabado naquela noite. Tudo o que aconteceu foi culpa minha. Clara mal podia respirar. O peso das palavras dele era insuportável. O acidente, a dor, tudo se misturava em uma tempestade dentro dela. Na confusão, a mulher dançante começou a rir, um riso histérico que cortou a tensão. Ele não sabe a verdade, Clara. Ninguém sabe a verdade. Sua voz tremia com emoção.
A história que você conhece é uma mentira. Tudo isso foi arquitetado. As palavras dela explodiram como fogos de artifício no céu noturno, mas ao invés de beleza, trouxeram caos. Equivocada! Somente a verdade pode te libertar, gritou ela, a garganta seca, pela primeira vez mostrando fragilidade. Clara ficou paralisada. Não conseguia decidir se acreditava ou não. O diário, agora na mão de Julião, que parecia tão próximo de revelar segredos escondidos, estava se transformando em um símbolo de perguntas sem respostas. Então, do abismo, surgiram vozes. A verdade não é o que parece. Uma pré-monitoração. Um toque de risada. Como uma orquestra de terror, ressoou. A multidão estava em um frenesi. Todos temendo o que viria a seguir. O chão sob eles começou a tremer novamente, e a fissura se alargou, revelando uma luz intensa que brilhava, como se quisesse devorar tudo. Clara, em um momento de clareza, agarrou o braço de Julião. O que está escrito naquele diário? O que você esconde? Ela implorou, um pralor crescendo na sua voz. Mas a angústia em seus olhos refletia seu próprio medo. A explosão de adrenalina atravessava cada um ali presente. As sombras dançavam e todos se perguntavam: quantos segredos ainda estavam escondidos? Julião hesitou e a multidão respirava em uníssono. A próxima palavra poderia ser a última. E Clara se preparou. O que viria a seguir poderia mudar tudo, mas as perguntas borbulhavam, prestes a explodir em desespero. A verdade estava aqui, uma fração de segundo, e as vidas mudariam para sempre. O que exatamente estava prestes a ser revelado? Enquanto a multidão observava, Clara e Julião estavam paralisados diante do diário que havia sido encontrado. O pulsar dos batimentos dos corações ecoava mais forte, como se o próprio universo estivesse esperando. O que estava escrito naquele caderno poderia mudar tudo. Mas antes que alguém pudesse pegar o diário, uma luz ofuscante rompeu do fundo da fissura e um grito ecoou. Era o som de quebrar vidas. Uma mulher vestida de branco e com os cabelos desgrenhados surgiu do breu que se abria no chão. Seus olhos estavam arregalados e cheios de pânico. Não deixem que isso aconteça! Ela gritou, enquanto avançava, quase tropeçando. Antes que qualquer um pudesse compreender, ela se lançou para a frente, mergulhando na fissura. O mundo pareceu parar. Clara sentiu um nó na garganta. O que é aquilo? A mulher desapareceu, como se a terra a tivesse engolido. Gritos horrorizados se espalharam pela multidão. Julião estendeu a mão em um gesto instintivo. Mas havia algo mais profundo no ar. Uma sensação de que tudo estava prestes a se desmoronar. Quem era ela? Clara perguntou, com a voz tremendo. Sua mente girava como um carrossel. A mulher que dançava, a irmã de Julião, tudo isso parecia uma peça de teatro fora de controle. Julião estava paralisado. Sua expressão misturava horror e reconhecimento. Ele parecia prestar atenção em algo além do que estava ali, como se estivesse relembrando uma memória que nunca quis lembrar. E então, como um flash, ele sussurrou: Ela era minha mãe! Oh, as palavras dispararam como uma flecha. Clara ficou sem fôlego. O que significava isso? Ela olhou ao redor, buscando entender, mas tudo o que via era espanto estampado nos rostos das pessoas. A revelação a atordoou. Ele havia perdido a mãe?
E como isso se ligava a ela? A dançarina. O frágil fio que ligava suas histórias agora parecia um emaranhado complexo. Os murmúrios correram como um rio caudaloso. Você sabia? Clara questionou, um olhar fixo em Julião. Cada palavra pesando, cada batida de seu coração ecoava a incerteza. Ele baixou a cabeça, a mão tremendo ao segurar o diário. O que mais ele escondia? Eu não sabia que ela estava viva. Julião disse, a voz embargada. Eu pensei que tudo tinha acabado naquela noite. Tudo! Tudo o que aconteceu foi culpa minha. Clara mal podia respirar. O peso das palavras dele era insuportável. O acidente, a dor, tudo se misturava em uma tempestade dentro dela. Na confusão, a mulher dançante começou a rir. Um riso histérico que cortou a tensão. Ele não sabe a verdade, Clara. Ninguém sabe a verdade. Sua voz tremia com emoção. A história que você conhece é uma mentira. Tudo isso foi arquitetado. As palavras dela explodiram como fogos de artifício no céu noturno, mas ao invés de beleza, trouxeram caos. Equivocada! Somente a verdade pode te libertar, gritou ela, a garganta seca, pela primeira vez mostrando fragilidade. Clara ficou paralisada, não conseguia decidir se acreditava ou não. O diário, agora na mão de Julião, que parecia tão próximo de revelar segredos escondidos, estava se transformando em um símbolo de perguntas sem respostas. Então, do abismo, surgiram vozes. A verdade não é o que parece. Uma pré-monitoração, um toque de risada, como uma orquestra de terror, ressoou. A multidão estava em um frenesi, todos temendo o que viria a seguir. O chão sob eles começou a tremer novamente e a fissura se alargou, revelando uma luz intensa que brilhava como se quisesse devorar tudo. Clara, em um momento de clareza, agarrou o braço de Julião. O que está escrito naquele diário? O que você esconde? Ela implorou, um calor crescendo na sua voz, mas a angústia em seus olhos refletia seu próprio medo. A explosão de adrenalina atravessava cada um ali presente. As sombras dançavam e todos se perguntavam quantos segredos ainda estavam escondidos. Julião hesitou e a multidão respirava em uníssono. A próxima palavra poderia ser a última e Clara se preparou. O que viria a seguir poderia mudar tudo, mas as perguntas borbulhavam, prestes a explodir em desespero. E então, no instante mais tenso, a velha mulher que havia surgido no abismo anterior gritou novamente. Eu não sou só a mãe dele. A verdade é mais horrenda do que vocês pensam. Eu sou a razão pela qual 2 famílias se destruíram. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Clara, atordoada, piscou. Julião ficou pálido, a expressão dele se transformando em incredulidade. Como assim? Ele murmurou, sua voz tremendo. Eu sou a parte de você que sempre quis vir à tona. E você, meu filho, não pode fugir do que você fez. Você e seu pai. O acidente não foi um mero erro. Vocês tramaram isto juntos. As palavras dela explodiram como balas, perfurando a multidão, criando buracos nas histórias que eles conheciam. Ninguém se movia. O impacto da revelação era como uma onda de choque e o chão tremeu sob eles mais uma vez. Clara olhou para Julião. Uma onda de confusão e raiva misturava-se. Isso é impossível! Como você pode dizer isso? A dúvida e a raiva explodiram dentro dela. Mas a mulher continuou. A verdade é uma prisão. E agora, Julião, você tem que decidir. Você se juntará ao seu pai neste ciclo de dor ou se libertará disso tudo?
As palavras caíram pesadas, saturadas de tensão. Julião parou, sem saber o que dizer, enquanto a multidão começava a murmurar confusa. A tensão crescia como uma tempestade se formando. O que tudo isso significava? As sombras do passado emergiam como vultos em um pesadelo. E assim, enquanto o mundo parecia desmoronar ao seu redor, Clara sentiu que o chão realmente começava a ruir. O que viria a seguir? A dor estava apenas começando, mas as respostas estavam mais distantes do que nunca. Ela sentiu um aperto no peito e a única certeza que tinha era que a verdade poderia acabar com tudo o que ela acreditava. A reviravolta estava apenas começando e o caminho à frente era aterrorizante. O que mais estava por trás das palavras da mãe de Julião? Como isso mudaria tudo o que eles conheciam? A tensão era palpável. Clare apertou a mão de Julião, o diário tremendo entre eles. O chão ruiu ao mesmo tempo que a revelação da mulher atravessava os corações da multidão. A verdade não vai ser ignorada. Ela gritou, sua voz cortando através do murmúrio crescente. Os olhares se fixaram em Julião. Um mar de perguntas refletidas em cada rosto. Com um gesto decidido, Julião ergueu o diário. Seus lábios se moveram, mas as palavras pareceram se perder no ar, engasgadas pela vergonha. Ele olhou nos olhos de Clara, um mundo de dor e arrependimento dançando entre eles. Eu não sabia. Eu tinha apenas um sonho e uma ideia de quem eu era. Mas olhando para você, eu vi um futuro. Sua voz estava embargada e Clara sentiu um aperto no coração. Uma vida construída em mentiras não é um futuro, Julião. Ela gritou, os sentimentos fervendo dentro dela. Você me enganou! E agora isso... Uou! Isso pode destruir tudo! O chão continuava a tremer, como se o próprio universo estivesse ciente da gravidade do momento. Espere! A mulher que havia dançado antes saltou na frente, desesperada. Vocês não entendem! O que aconteceu naquela noite foi um acidente! Eu não posso viver com isso me consumindo! Seu olhar estava cheio de fragilidade, mas a determinação ressoava em sua voz. Mas foi uma escolha, não uma fatalidade. Você pode fazer algo agora para mudar isso. Clara acrescentou, tentando reunir a coragem que sentia escorregar por entre seus dedos. A mulher olhou nos olhos de Julião. Você precisa decidir antes que seja tarde demais. A atmosfera estava densa com emoção. O momento era crítico. As sombras do passado estavam ao seu redor. Mas a luz da verdade poderia finalmente iluminar o caminho. Julião engoliu em seco. Ele virou o diário e começou a ler em voz alta, cada página virando como uma nova camada sendo descoberta. Palavras sobre arrependimento, dor e histórias que deveriam ter sido contadas. Eu nunca fui o herói. Eu fui um covarde. Os olhos dele brilhavam com lágrimas enquanto ele contava sua verdade. E então, a fissura começou a se fechar lentamente, como se a decisão dele para falar tivesse desmantelando os problemas entre eles. Clara olhava, o coração apertado, pois um novo sentido de esperança começava a brotar. A multidão se movia, todos cientes de que a mudança estava no ar. Eu não tenho certeza se posso assumir tudo isso, Julião murmurou, seus medos expostos na luz do dia.
Mas Clara tomou a frente, entrelaçando as mãos na dele. Nós vamos enfrentar isso juntos, não importa o que venha a seguir. Aquelas palavras foram como uma onda de calor, e a mulher, que agora parecia mais uma guardiã da verdade, respirou profundamente. Então vamos! A verdade pode ser dolorosa, mas é libertadora! Com isso, ela começou a dançar de novo, um movimento fluido que irradiava esperança e renovação, e ao seu redor as pessoas começaram a aplaudir. E assim, de pé entre as sombras e luz, Clara e Julião se prepararam para enfrentar o futuro de mãos dadas. O que estava por vir? Os mistérios ainda não foram resolvidos completamente, mas uma nova jornada em direção à verdade havia começado. A fissura desapareceu, mas as visões estavam agora na mente de todos. Entre eles, havia uma nova luz. Mas haveria uma nova escuridão também? Agora, a urgência tomava conta. Você precisa se registrar agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão like agora, para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que acabou de acontecer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no primeiro comentário. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.